Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fantástico, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês que estão aí novamente, que voltaram pra gente aprender juntinho mais um pouquinho do texto bíblico? Que bom que vocês voltaram. Qual que é o episódio de hoje? Nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, já estamos no capítulo 6. Hoje vai ser a parte 3, né, desse capítulo 6. A gente vai ver o episódio de número episódio 464 e na 6ª temporada, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, tá bom? Vamos lá? Estão prontos? Prontas? Então vamos lá falar mais um pouquinho de Herodes hoje, bastante, que o texto aqui nos fala um pouquinho dele, vamos entender um pouquinho quem era esse homem, como ele foi influenciado. A gente fala um pouquinho também da Herodias, de Salomé. Depois a gente vai falar dos milagres dos pães ali, que ocorreram também nesse capítulo, tá bom? E no próximo episódio tem mais coisas ainda pra gente concluir esse capítulo. Então Herodes aqui no texto, ele desculpa o seu ato violento que ele praticou, ordenou que fosse praticado contra João Batista, e ele finge que é necessário para satisfazer a sua palavra como homem de honra, né? Que no caso do pedido de Salomé que fosse entregada a cabeça de João Batista ali. Então alguém como sua vítima nunca teria dado sua palavra em tal caso. João perdeu a cabeça por ordem de Herodes, e o herói sublime, ele se curvou diante daquele tirano fraco que era Herodes, e assim é no redemoinho do tempo. A menos que mantenhamos os nossos olhos fixos, meus queridos, no invisível, no espiritual, pode parecer que todas as coisas estão de cabeça para baixo, que está dando tudo errado, porque que Deus permitiu que João Batista morresse. Mas há apenas uma relação das coisas. E essa é a de Deus. E Herodes é realmente digno de pena. Sobre João está estendido o escudo da onipotência de Deus sobre ele. No exato momento de sua violência, Herodes continua sendo o mais fraco. O nome de Herodes Antipas está associado ao do Senhor Jesus em 3 ocasiões. A primeira é mencionada nesse capítulo. Na segunda, ele envia uma mensagem ameaçadora por meio dos fariseus, Lucas capítulo 13, versículo 31. E no terceiro, com seus homens de guerra, ele zombou do Redentor do mundo, Lucas capítulo 23, versículo 8 ao 12. Estes juntos, eles fornecem um exemplo da natureza progressiva do pecado. Veja só como vai indo de abismo em abismo. Herodes passou do medo supersticioso que ele tinha à raiva, da raiva zombaria ao desprezo, e ele andava segundo o conselho dos ímpios. Ele estava no caminho dos pecadores, lá como diz o Salmo 1, e se assentou na roda dos escarnecedores. Parece ter sido a extensão da influência de nosso Senhor, sem dúvida por meio do trabalho de seus apóstolos recém-nomeados, que despertou o interesse e o medo de Herodes. Os milagres que foram operados vividamente trouxeram diante de sua consciência culpada o terrível crime que ele havia cometido. E recentemente, no assassinato de João Batista, do qual Marcos nos dá a narrativa mais gráfica ali e detalhada que nós temos. Veja que a festa descrita aqui, ela dificilmente poderia ter ocorrido em Tiberíades, mas provavelmente ocorreu em um outro palácio, próximo ao castelo, onde João era prisioneiro. Na cena aqui retratada, nós vemos 3 tipos de personagens, olha só. Nós vemos 3
protagonistas dessa tragédia que são dignos de nosso estudo. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, comaltasse uma samaritana. Herdou os vícios de seu pai sem o vigor que o pai tinha. Ele era perdulário, luxuoso, ele não tinha nenhum vestígio de grandeza moral na sua personalidade. A sua linguagem era de um fanfarrão. Como podemos ver em sua promessa de que daria metade do seu reino? É como se ele fosse um poderoso açoeiro. Enquanto ele era apenas o governante subordinado dos pequenos distritos da Galiléia e da Pérea. Essa era a realidade. Na cena diante de nós notamos nele as seguintes falhas. Anota aí. Ele foi desleal às suas convicções. Quando ele fica impressionado com as palavras de João, ele não abandonou seus pecados como Pilatos, ele reconheceu a inocência e a dignidade da sua vítima ali diante dele, mas ele não teve coragem para libertá-la. Conhecer o certo e, no entanto, falhar em segui-lo é o germe de pecados mais grosseiros, fechar os olhos para aquilo que é errado. Ele foi facilmente influenciado pelas circunstâncias. Um dia conveniente finalmente chegou ao propósito de Herodias, um momento em que o rei fraco seria inflamado pelo vinho e pela luxúria. O tentador, ele sempre espera e observa tais ocasiões para efetuar a ruína e daqueles que não resistem resolutamente a ele. A opinião dos oficiais civis e militares ao seu redor também impediu que Herodes recusasse o pedido de Salomé. Como todos os covardes, ele tinha mais medo do desprezo dos homens do que da ira de Deus. Veja que houve um tempo em que ele teria se esquivado do assassinato de João, mas ele havia sido gradualmente preparado para isso. A sua relutância em prendê-lo e levou a silenciar o ousado pregador. Aquele que denunciou o crime dele. Quando a licenciosidade levou à perseguição, não demorou muito para que a perseguição levasse ao assassinato. A beleza física ela é uma dádiva de Deus, era isso que Salomé tinha. Era bela. A riqueza, uma posição social, um talento mental é um dom divino, meus queridos. Mas muitas vezes tem sido usado para fins de exibição, para a gratificação da vaidade ou para a excitação de más paixões. Foi o que aconteceu aqui. Muitos assim foram levados à ruína. Salomé se degradou indescritivelmente ao se apresentar nessa dança diante de todos ali, esquecendo toda decência e decoro. Ela dançou ali no meio, em um círculo de admiradores embriagados. O versículo 25 indica que ela compartilhou ansiosamente o ódio de sua mãe contra João. Mas a sua piedade feminina deveria ter implorado pela vida de um prisioneiro indefeso. E essa característica dada por Deus de sua feminilidade ali foi pisoteada. Ela tornou seu crime ainda mais revoltante quando ela aceitou a cabeça sangrenta do profeta assassinado. Considere agora o terceiro personagem, Herodias, como exemplo de maldade inescrupulosa. Nos lembra de Jezabel, porque ela foi para Herodes o que Jezabel foi para Acabe. Seus vícios eram grandes, libertinagem abandonada e crueldade maligna. A sua influência foi desastrosa sobre Herodes, quanto sobre sua própria filha Salomé. Ela arruinou a si mesma e aos outros também. Para todos estes pecados haverá um terrível despertar e retribuição. Quem se endureceu contra Deus e prosperou? Quem? Então veja que, partindo desses três personagens aqui, Herodias, Salomé e Herodes, o texto agora ele nos transfere para o milagre dos pães. Capítulo 6, versículo 30 ao 44. A cena agora é de os apóstolos tendo retornado a Jesus após sua primeira viagem de cura e pregação, relatando a ele tudo o que fizeram e ensinaram.
ele, tocado de consideração por eles, Jesus os retira à parte para um lugar deserto para eles descansarem um pouco, veja só. Mas eles não podiam ser escondidos. O povo os viu partindo e se reuniu uma grande multidão de todas as cidades e foram atrás deles. Aos olhos do misericordioso, eles eram como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão deles, ele curou seus enfermos, tornou-se o pastor de suas almas e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o dia passa e a noite se aproxima e os discípulos, em seu medo, pedem que ele mande o povo embora. Naqueles 5 pães estavam representados os apóstolos, um grupo tão pequeno. Como eles poderiam atender às necessidades do mundo? Como? Mas ele atenderia a essa necessidade e com apenas uma pequena igreja, alguns apóstolos e alguns escritos. E a isso ele prenunciou. A base da esperança do mundo, ela está em sua compaixão, em seus meios de ajuda. Mas o milagre aqui dos pães, da multiplicação, ela representa, de certa forma, para sempre a condenação do medo, daqueles que pensam que chegará o tempo em que os campos serão insuficientes para alimentar as nações dos homens. A compaixão que então viu as multidões ainda estará desperta, e o poder que poderia alimentar aquela multidão com alguns pães ali, e Deus dará em todo o tempo a eles o pão diário. Nós não podemos temer na presença de Deus por nossa vida, pelo que nós vamos comer. É uma falta muito grave a gente ficar preocupado demais com isso. O milagre é fazer de maneira incomum, que em todas as outras vezes é feito por métodos bem conhecidos e comuns. Ela nos ensina, se não soubéssemos de outra forma, que toda alimentação ela provém da mão divina. Declara que Deus alimenta os homens com ternura e compaixão. O pão chega, e ele chega temperado com a bondade divina. Ele nos aponta que o texto, esse milagre, para aqueles muitos processos da natureza que são, como os discípulos nesse relato, as mãos dos servos de sua vontade para nos trazer os dons, as bênçãos de Deus. Nos mostra também que em todas as boas dádivas de Deus para nós, a pequenez dos meios humanos, dos recursos naturais, não é um obstáculo para a satisfação plena de nossas necessidades. Não. Ilustra para nós também que na casa de Deus, com toda a abundância, não deve haver desperdício. Nada deve ser perdido. Os seus dons, suas dádivas, seus presentes são preciosos aos seus próprios olhos. Então veja que silenciosamente nos ensina também o dever de uma recepção agradecida. De tudo que ele concede, uma bênção de Deus por seus dons que retorna rapidamente como uma bênção sobre o nosso presente. Embora esse milagre aqui ele satisfaça as necessidades corporais e ensine suas boas lições sobre o cuidado que compassivo dá o pão diário aos necessitados, ainda assim tem um aspecto espiritual. Leva os nossos pensamentos de admiração até aquele que é o pão da vida, para o mundo e a própria vida em si. E exige, meus queridos, dos discípulos que eles captem o espírito do seu mestre e com compaixão cuidem de toda a multidão em todo lugar, porque é deserto. A descrição é vívida aqui por Marcos. Marcos descreve o reconhecimento de nosso Senhor pela multidão. Ele descreve, além disso, a grama verde, na qual as multidões se sentavam, divididos em centenas, em 50, como se estivesse numa ordem militar. E a semelhança das multidões assim sentadas nas parcelas de um jardim, o todo exibindo uma cena emocionante e realista. A importância desse milagre dos pães, ela pode ser inferida porque os 4 evangelistas registraram. A primeira lição ensinada aqui é que o caminho do dever é o caminho da segurança. Vemos na superfície da narrativa
A satisfação das multidões ao reconhecerem nosso Senhor, sua prece em acompanhá-lo, seu desejo sincero por seu ensino, seu desejo, sua atenção prolongada, suas declarações. Eles tinham muito a aprender. E nosso Senhor ensinou as verdades que Ele lhes ensinou. Eles quase esqueceram as reivindicações do corpo, até que os desejos da natureza se impuseram a eles. Em todo caso, eles haviam deixado de lado a sua premeditação usual para o suprimento dessas necessidades. E agora o dia está longe. As sombras da noite se fechando sobre eles, e eles se encontram em um lugar distante de qualquer habitação. O texto nos mostra que era um lugar distante de qualquer habitação humana, destituídos de qualquer alimentação. Eles não levaram nada. Como eles podem enfrentar essa emergência? De onde eles obterão o refrigério que tanto precisam? Como eles conseguiriam tanto pão para tanta gente ser alimentada? Os discípulos propuseram um curso, o nosso Senhor seguiu outro. O Senhor é um rico provedor, Ele nunca falsifica a promessa que diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui então nós somos convidados a ficar parados e ver a salvação de Deus. O resultado está registrado nas palavras: todos comeram e ficaram fartos. Olha só. Seu coração compassivo abraça todos os desejos de seu povo, esses desejos o tempo todo. Ele, no exercício dessa compaixão, ele se lembra tanto do corpo quanto da alma. Ele se lembrou disso na criação, ele se lembrou disso na redenção. Nós esperamos a adoção, ou seja, a redenção do corpo. Ele se lembra disso em seu cuidado providencial, que ele provê dia após dia. Com os seus próprios lábios ele ensinou essa lição animadora quando na terra, o seu Pai Celestial, ele sabe que você precisa de todas essas coisas. E aquele que nos deu tanto sem pedir, não nos recusará o que precisamos quando ele for solicitado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Nós vemos essa pergunta no texto bíblico. O que você acha? Aquele que não negou o seu próprio filho vai negar alguma coisa pra gente? Então confia, espera, que tá chegando a vitória no nome de Jesus. A gente volta no próximo episódio para concluir esse capítulo 6. Tem muita coisa interessante pra gente ver ainda sobre esse milagre aqui dos pães e outros relatos do texto, tá bom? A gente se vê lá, sem falta. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.